Glória a Deus. Vamos orar? Então vamos lá. Fecha os olhos um segundo. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse culto, obrigado por cada vida que entrou aqui, mesmo em meio a esse feriado, meu Deus, tantas coisas que tentam nos impedir de nos achegarmos à Tua presença. Mas aqui estamos. Por isso aumenta a nossa fé, perdoa os nossos pecados e fala conosco, Pai. Limpa esse ambiente para que ele fique puro, meu Deus, pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, Pai, santifica também os meus lábios, para que a Tua palavra possa fluir como vida aqui deste altar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós sabemos que um dos melhores acessos que nós temos a Deus é a oração. Não sei se você tem orado muito esses dias, mas a oração é um acesso. Inclusive a gente pode fazer um descubra a Deus na oração, amém? Porque nós temos vários temas. Nós vamos falar sobre descubra a Deus na paternidade, descubra a Deus na batalha espiritual, descubra a Deus nas cartas de Paulo. Então não perca esses estudos bíblicos. Mas um dos acessos a Deus é a oração, é inegável. Orar é fundamental. Fala para o teu vizinho aí, orar é fundamental. Então, antes de nós começarmos aqui o culto, eu creio que um pessoal aqui estava intercedendo, orando. Hoje à tarde eu comecei a orar pelo culto. Então, orar é fundamental. Orar para o cristão é o ABC. Só que como orar em tempos tão difíceis, tão corridos, como orar muitas vezes com o corpo tão cansado, como orar com a mente tão exausta? Eu não sei se acontece com você, mas muitas vezes a oração, apesar de ser um acesso, uma porta, ela muitas vezes fica em último lugar na nossa lista de prioridades. E quando nós oramos, alguns, outros não, mas alguns, são 5 minutos no máximo. Se você é da turma dos 5 minutos, dá um amém. Olha aí. Precisamos melhorar. Então, para facilitar as nossas vidas, eu creio que nós precisamos de um roteiro, de um tempo e de um lugar para orar. Amém? Você não vai para o seu trabalho, você não tem um tempo, você não tem um lugar para trabalhar? Para orar, não necessariamente você precisa seguir essa regra, mas se você tiver um tempo e um lugar, vai ser bom para você. Vai ser bom porque você vai ter uma recorrência de busca na presença de Deus, vai adorar, vai orar, isso vai virar um hábito. Então é bom que você tenha um horário e um lugar, mas ao mesmo tempo, se você não tiver, os verdadeiros adoradores adoram o Espírito em verdade em qualquer ambiente. Então é bom, mas não é necessário, mas é bom. Fala, é bom, mas não é necessário. Então Jesus nos deixa uma dica aqui, valiosa para os dias de hoje, dias corridos. E eu, nessa palavra, quero tentar redescobrir essa verdade. Por quê? Por exemplo, eu vou pegar o que acontece na minha casa. Na minha casa nós temos crianças, nós temos 5 calopsitas, você imagina a piadeira. A televisão está ligada, a sogra cozinhando, tudo acontecendo, o telefone toca. Como é que você vai orar? Me fala, com 5 calopsitas, com o Bernardo jogando videogame na sala bem alto e gritando. Como é que você vai orar com a televisão ligada?
O Mateus assistindo o jogo do Corinthians, como é que você vai orar? O Mateus tocando guitarra do outro lado do quarto. É difícil. Então, meu irmão, eu sou aquela pessoa que precisa estar em silêncio para orar. Acho que todo mundo. E Jesus, Ele nos ensina. Eu me lembro que na época da pandemia, eu orava no quartinho da despensa. Porque lá passava muita ambulância, sirene, aquela loucura. E eu achei um canto para orar. E meditando sobre isso, eu encontrei o texto de Mateus capítulo 6, versículo 6. Coloca aí para mim, por favor. Mateus 6, 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Perceba que Jesus manda você ir para um lugar. Vá para o seu quarto. O quarto é um lugar reservado. Declare aí comigo, lugar reservado. Vá para o seu quarto, feche a porta. Declare silêncio. Feche a porta. E o seu Pai que está em secreto o recompensará. Então esse versículo aqui ele é simples, mas ele é profundo. Mas vamos entender um pouquinho do contexto aqui. Jesus nasceu aonde? Em Belém da Judéia, numa cidade palestina, durante o Império Romano, liderado pelo rei Herodes. Então a Palestina era dividida em territórios e partidos. Então lá tinham os saduceus, os fariseus, os escribas, os publicanos, territórios tomados a serem conquistados. Era um cenário geopolítico complexo. Os judeus procuravam cumprir a lei de uma forma muito rígida, observando a lei de uma forma muito rigorosa. Só que Jesus chega e ele praticamente destrói essa lei cerimonial. E a lei passa agora a ser introjetada nos corações. Ele muda o cenário. Ele dá um golpe de mestre. Então Jesus traz algo novo. Então aqueles que estavam conformados com a velha forma de fazer e ser, já não iam se encaixar mais nas modalidades e pregações do novo reino que estava chegando. Então pessoas, infelizmente, não quiseram aceitar e observar a nova vida de Deus que estava em Cristo. Então Jesus, ele repete muitas vezes a seguinte frase: ouviste o que foi dito aos antigos? Eu agora, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito para os antigos no passado, mas agora eu vos digo de uma nova maneira. Então vamos lá, igreja. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito numa perspectiva judaica, mas o autor, ele fez questão de exaltar o Cristo. Então, embora tenha sido escrito em perspectiva judaica, o autor, o Jesus de Nazaré, como o que nós lemos agora, é uma pequena e a adorar e a ter comunhão com o seu Pai. Quando você orar, vá para o seu quarto, porque os publicanos, na verdade os fariseus, não os publicanos, porta. E ore em secreto, compensar. E ele ainda diz, olha, não fica usando de vãs repetições, porque o Pai que está no céu sabe exatamente do que vocês precisam, não como os fariseus, como os publicanos, aliás, como os fariseus, como os saduceus, como os líderes religiosos, que gostam de ser ouvidos no meio das praças,
e serem elogiados pelos seus longos filactérios. Não, não é assim. Quando você orar, vá para o lugar privado, feche a porta e ore em secreto, porque o seu Pai que está em secreto. Então, a fala de Jesus: entre no seu quarto, feche a porta. Você está entendendo ou não? Fecha a porta. Se fecha, porque eu vou começar de dentro para fora. E o Pai que vem em secreto vai te recompensar. Então, tudo que Jesus, geralmente todas as falas de Jesus apontavam para um tempo de restauração, de ressurreição, mas começava de dentro para fora. Então, Jesus nos inspira a fecharmos a porta e olharmos para dentro de nós. Fecha a porta e olha para dentro de você. Então você precisa ter experiências com Deus na oração, e você vai precisar fechar a porta do seu quarto. Então o que eu aprendo com a porta fechada? O que eu aprendo nesse lugar de silêncio, de intimidade? O que eu aprendo com a oração? Quase que uma cura, né, no interior. O que eu aprendo com a oração? Já que eu tenho que fechar a porta. Que quando você entra no seu quarto, quando você fecha a porta, nesse quarto físico, muitas vezes é um quarto espiritual, mas quando você entra nesse quarto, Mateus 7,13, o mundo precisa ficar do lado de fora. Nós estamos no meio de um carnaval. O mundo precisa ficar do lado de fora. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ele. Entrai por uma porta que é estreita. Meu irmão, se a Bíblia está dizendo para você entrar por uma porta, para você fechar a porta, é porque o negócio é mais estreito do que você imagina. Porque larga é a porta. Hoje eu estou pregando de porta. Larga é a porta que conduz para a perdição. Então, se você está aqui, está pensando que você vai pular o carnaval, que é a festa da carne, larga é a porta. Pega. Como é estreita a porta? Hoje eu quero falar de porta. E apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Igreja, quando você entra no seu quarto, estou dizendo aqui de novo, hein? Pode ser um quarto físico ou espiritual. Quando você entra no seu quarto e ora, você inegavelmente, você se reveste de poder para resistir à tentação. Por isso que, fica mais fácil de fugir da tentação. Fala a verdade, quando você está orando, quando você tem tempo de busca, de oração, não é mais fácil resistir à tentação? Por quê? Porque quando você entra e fecha a porta, você começa a deixar o mundo do lado de fora, e Deus te reveste de autoridade, de poder, para você resistir o dia mal. E o dia mal muitas vezes não é a tribulação, o dia mal muitas vezes é a tentação. Então entra no teu quarto, fecha a porta, olha para dentro de você, busca a Deus que está te vendo em secreto, cessa o barulho do mundo, fecha os teus olhos um pouco e abre para Jesus, que você vai ficar forte no dia mal para resistir à tentação. Enquanto você estiver orando, resumindo, no teu secreto, o inimigo não pode acessar este ambiente. É um quarto blindado, é um quarto protegido.
cheio de cerca elétrica, de como é que fala? De esse negocinho que põe para proteger. Alarme, sensor. Então quando você entra no seu quarto, meu irmão, fica mais difícil do inimigo te pegar. Não é que é impossível, mas fica mais difícil. Porque você vai ganhando corpo de oração. Amém? Então eu quero te incentivar a fechar a porta do teu quarto e pedir para Deus te livrar das tentações desse mundo. Pedir para Deus te livrar do dia mau. Pedir para Deus te livrar do pecado. Pedir para Deus te mostrar o que há em você ainda de portas fechadas que está te atraindo para o mundo. Porque muitas vezes o barulho lá de fora nos traz sentimentos de euforia. Só que depois a euforia vira ansiedade, angústia e tristeza. Eu vou repetir. Muitas vezes o barulho lá de fora nos traz euforia. Mas muitas vezes essa euforia termina no dia seguinte em angústia, culpa, ansiedade e tristeza. Por isso, meu irmão, feche a porta do teu quarto e ore em secreto a partir de hoje. Gaste 5, 10, 15, 20 minutos, não sei. Gaste uma manhã, gaste um tempo, mas blinde a sua mente, as suas emoções, o seu coração contra as ardidas e astutas ciladas do diabo. Você precisa orar de portas fechadas. Resumindo, você precisa ter intimidade no teu momento de oração. Não basta velocidade. Amém? Então, quando fechamos a porta, Satanás tende a ir para outra casa. A casa que eu digo somos nós. Somos casa de Deus. Opa, esse cara fechou a porta. Deixa eu ir para o outro que está aberta, todinha. Está bem facinho de entrar. A Bíblia diz que quando nós fechamos a porta, meu irmão, nós entramos em intimidade com o Pai. E aí sim a paz de Deus, que excede todo o entendimento, naquele silêncio, guarda a nossa mente e o nosso coração. Está precisando de paz? Fecha a porta do teu quarto e vai orar. Eu aprendo que fechando a porta do quarto, Deus dá livramento. Gênesis 7,16. Coloca aí, Gênesis 7,16. Pode pôr na tela, Gênesis 7,16. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Então, de toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 na arca. Só que de repente o Senhor fechou a porta. Mais uma vez a porta aparecendo. Ele guardou quem estava dentro da arca. Resumindo, a oração te guarda do maligno. Quando você ora, entra no teu quarto e fecha a tua porta, Deus te livra de acidente, contenda, morte e das setas inflamadas do maligno. Então ele entra na arca e Deus fecha a porta. Querido, são dias onde nós precisamos exercitar, fechar a porta, para que o mundo fique do lado de fora, para que o barulho, as mentiras do inferno não perturbem a tua mente
e aí sim você possa deitar e descansar, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardar a sua alma em Cristo Jesus. São dias de portas fechadas, são dias onde o inimigo vai procurar aqueles que estão com os portões abertos. Por isso, vigiai e orai. É tempo de vigiarmos, é tempo de orarmos. Sim, são muitas distrações, mas chega uma hora que Deus dá energia. Sabe aquele momento que Ele te toma? Não deixa passar a oportunidade, vai orar. Você sabe o momento, é aquele momento que você deu, o motor pegou, agora dá o arranque, vai orar. Quando eu fecho a porta, já que nós estamos falando de oração nesse culto, eu encontro provisão. Pegue 2 Reis capítulo 4, põe na tela. 2 Reis capítulo 4, de 4 e 5. Versículo 4 e 5. Segunda Reis capítulo 4, versículos de 4 e 5. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Pode ir mais um pouco. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: acabaram. Então o azeite parou de correr. Querido, quando ela fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, o azeite começa a descer. Parece até pregação pentecostal, né? Você não dá um amém? Quando ela fecha a porta sobre ela e os filhos, o azeite começa a descer. Pastor, resume aí, traz aí qualquer coisa. Eu vou trazer. Quando você fecha a porta, não há só livramento do pecado, há provisão de Deus sobre a sua vida. Não é à toa que depois de orar, você recebe ligações de milagres. Fecha a porta. Está precisando de azeite na vasilha? Fecha a porta, ore. Está precisando de livramento? Fecha a porta, ore. Está precisando resistir ao dia mau, ao pecado, aos pensamentos lá de fora? Fecha a porta. Ninguém pia mais. E Deus revela os seus segredos no silêncio. Ele não estava no fogo, ele não estava na tempestade, ele estava num vento, sussurro suave. Eu quero te convidar hoje a fechar a porta do seu quarto e começar a orar. Orar por provisão, orar por livramento. Eu quero que você ore para que Deus te dê fé. Eu quero que você ore um pouco mais. Eu quero, como a gente vê aquelas artezinhas na internet, você entre como um gatinho no quarto e saia como um leão. Quando você aprender a orar de portas fechadas, como ele falou para a viúva, o profeta, vai vir provisão sobre a sua vida. Eu aprendo também que quando eu fecho a porta, milagres acontecem. Coloque Marcos 2:2. Está gostando ou não? Pastor, não dá para eu fechar a porta. Meu irmão, te vira. Tem alguma porta que você tem que fechar para entrar na presença de Deus. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome de Jairo, e vendo prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe dizendo: minha filha está morta, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão.
estava ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que você está importunando o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse aos principais da sinagoga: não tema, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Então, chegando na casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam. Então disse: por que alvoroçais? A menina está morta, mas dorme. E riram-se dele, enfim. Aí o que aconteceu, meu irmão? Ele tomou o pai e a mão da menina, o pai e a mãe, e aqueles discípulos que estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Imagina o que ele fez: fechou a porta. E aí ele tomou a menina pela mão e falou: Talita cumi, levanta. E logo a menina se levantou. Queridos, é a noite, é com as portas fechadas, é no silêncio da tua alma que Deus escuta o teu gemido, a tua oração, e que os milagres acontecem. Na porta fechada só entra quem tem fé. Portas fechadas representam um ambiente de milagre para pessoas que têm fé. Então eu não fecho a porta do meu quarto só para que o inimigo não entre, eu não fecho só para que eu tenha livramentos, eu também fecho para viver tempo de milagres. Resumindo, você precisa orar para viver o pacote completo. Então Jesus permite que entrem e fechem a porta os seus amigos e aqueles que creem. Só deixa orar com você quem crê com você. Só compartilhe os teus sonhos para que as pessoas orem, aqueles que têm a mesma fé na ressurreição dos teus projetos. A fé é esse elemento fundamental. E muitas vezes, para vivenciar milagres, você vai precisar fechar a porta do teu quarto. Você e tua esposa. Você e os teus pais, se eles são convertidos. Você e aqueles que creem. Como Jesus entrou com os amigos e os pais da menina e falou: Talita cumi, e ela levantou. Se você precisa de ressurreição, resumindo aqui esse tópico, fuja de pessoas pessimistas, porque elas não vão te ajudar. Na verdade, elas vão fazer oração contrária. Jesus, eu creio que está nos chamando para um tempo de portas fechadas. E quando eu fecho a porta, também sou cheio do Espírito Santo. Mateus 25, 10. Vai falar das virgens nécias e das virgens prudentes. 5 delas prudentes, 5 loucas. As loucas tomaram a sua lâmpada, não levaram azeite. As prudentes levaram azeite e vasilha. O noivo tardou, à meia-noite se ouviu o clamor. As loucas disseram aos prudentes: dai-nos do seu azeite. Não dá tempo de dar do nosso azeite. Vamos comprar, e foram comprar, mas não deu tempo. Resumindo, azeite é sinônimo da presença do Espírito. Você precisa estar cheio do Espírito. Você precisa orar para estar cheio do Espírito Santo de Deus, porque quando o mestre chegar, você vai ter que entender que aquele momento é tempo de estar preparado. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então quero, meu irmão, nessa pregação de carnaval, que não é de carnaval, né? É a pregação abençoada. De carnaval não. Carnaval ela está lá fora, do lado da porta para lá. Eu quero que você aprenda que há poder na tua oração. E eu quero te desafiar, eu quero me desafiar a gente orar mais nessa semana. Orar uns pelos outros, orar pela igreja, orar pela família, orar por livramentos, orar por cura, por restauração, por provisão, mas principalmente orar para que Deus nos encha do seu Espírito e alimente a nossa fé com a verdade. Tem muita gente que não ora mais e a cabeça virou um poço de mentira. Então se levante em oração, meu irmão. Saca a tua espada, levanta o escudo da fé, começa a clamar em voz alta, declare a palavra, ore sem cessar, sem parar.
Se possível, quando a casa estiver vazia, se possível, acorde um pouco mais cedo ou espere todo mundo dormir, mas ore. Feche a porta do teu quarto e o teu pai que vem em secreto vai te recompensar. Orar aqui é fácil, mas a oração poderosa é fora da igreja. Eu quero chamar um povo que ora. Eu quero chamar um povo que tem intimidade com Deus. Eu quero chamar um povo que tem esperança e fé. É tempo de orarmos, igreja. São dias aonde quem não orar não vai ficar de pé. Quem não se encher da palavra, quem não estiver em unidade de espírito com a igreja, o corpo de Cristo, não vai ficar de pé. Satanás já preparou o ambiente. E ele sabe que a hora dele está chegando. Mas eu quero dar um aviso, igreja. Ele não quer ir sozinho para o inferno. Viu, Magrão? Ele não quer ir sozinho, não. Meu irmão, vamos orar. Meu irmão, sabe quando o bicho sabe que está com os dias contados? Ele vai falar assim: eu vou arrastar o maior número de gente. É crente, é gente do mundo, é do carnaval. Eu vou arrastar sozinho, eu não vou. Mas quando ele passar, como o anjo da morte passou, e ver que as portas têm o sangue do Cordeiro, estão fechadas. Quando ele passar para ceifar e ver o sangue nos umbrais, as portas fechadas e o Cordeiro sendo partilhado, ele vai ter que passar de longe. E tua alma há de ser preservada. Deus nos deu a salvação gratuitamente. Mas se não vigiarmos e orarmos, corremos perigo de nos afastarmos do Pai. E quando você se afasta do Pai, o padrasto adota. Não no mau sentido, tem muito padrasto bom, mas aqui eu estou dizendo, é o inimigo mesmo. Vamos orar? Fique em pé no teu lugar. Vamos apagar as luzes. Aleluia. Aleluia. Pai, derrama essa unção, essa graça para orarmos. Visita os teus intercessores, Pai. Visita aqueles que oram em espírito e em verdade, de portas fechadas, Pai, com mãos levantadas, Pai. Oram por livramento, por cura, mas também oram para serem cheios de fé e óleo. Oram no bom tempo, no mau tempo. Oram, meu Deus, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal. Oram, meu Deus, para que vales de ossos secos ressuscitem. Oram, meu Deus, quando as forças estão indo embora, mas também oram para não cair da posição que foram colocados. Pessoas que gastam tempo, meu Deus, blindando a casa, a família, as crianças. Oram por projetos, oram por riquezas com propósito. Pessoas que descobriram na oração a direção que lhes faltava. Pessoas que se apaixonaram por gastarem tempo no silêncio e no clamor. Pessoas que nem sequer conseguem orar, mas no choro expressam a Deus o seu desejo. Senhor, derrama esta unção